Olá, aqui é o Eric. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2023 e nesse vídeo nós vamos falar sobre círculo e circunferência. É um assunto do qual particularmente eu gosto muito, né? E eu espero poder explicar para vocês todos os detalhes, né, que eu me propus aqui a explicar por meio desse texto que você vê aí na tela, de uma forma fácil, de uma forma que possa fazer sentido para você, ok? Vamos lá então. O que é um círculo e o que é uma circunferência? A circunferência é uma região no plano formada por pontos, que são equidistantes de um ponto fixo chamado centro. Então, isso aqui ó, que você está vendo, ó, é uma região no plano, certo? Tem um plano aqui. E ela essa circunferência ela é formada por inúmeros pontos. Não gosto muito quando os professores falam infinitos pontos, né? Infinito é uma coisa infinita, não acaba nunca. Agora, aqui você está vendo que em algum momento começa e acaba, certo? Mas são inúmeros pontos que formam essa circunferência, né? E todos esses inúmeros pontos formando essa circunferência são equidistantes, ou seja, têm a mesma distância para um ponto fixo chamado centro, meu centrinho aqui, tá? Já o círculo é a região interna dessa circunferência, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. O que acontece? A gente tem propriedades semelhantes para o círculo e para a circunferência, tá bom? Vamos começar com a circunferência. Deixa eu colocar aqui a minha caneta, né? Você vê aqui que em toda a circunferência nós temos o raio, olha só. O raio, ó, você tem esse centro, certo? Isso aqui, ó, que vai do centro ou para esse lado, ou para esse lado, ou então para qualquer lado até encostar na circunferência, esse trecho aqui é o que a gente chama de raio, ok? Bom, o diâmetro são dois raios juntos, tá? O diâmetro são dois raios juntos. Meu microfone está falhando aqui, tá me dando um trabalhinho. Peraí. Pronto, acho que eu resolvi aqui. O diâmetro são dois raios juntos, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, só para fixar. O diâmetro, apesar que tem lá embaixo também, é igual a 2 vezes o raio. Tá bom? Muito bem. Tanto é que está aqui, ó, D igual a R mais R ou D igual a 2 vezes R, tanto faz, né? E nós temos também esse segmento que é chamado de corda, ok? Corda. Tá vendo esse laranjinha aqui, ó? É quando você pega, ó, cuidado que a corda não é o raio, tá? É quando você pega, por exemplo, e traça um segmento saindo de um extremo da circunferência indo até o outro, sem ser pelo centro, ok? Isso é a corda. Vamos ver aqui, ó. Qualquer outro segmento de reta que una dois extremos da circunferência que não passe pelo centro é chamado de corda. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, determine o raio de uma circunferência que possui diâmetro igual a 20 centímetros. Está vendo o diâmetro aqui, ó? Então, cada raio aqui vai ter 10 centímetros. Ok? Divide o diâmetro por 2, você tem a medida do raio. Tudo bem? Não tem segredo realmente. O perímetro, aí a gente já vai... Você lembra lá como era o perímetro dos polígonos? Você tinha que somar todos os lados, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma circunferência como essa aqui, e você chega, imagina aqui que você vem e corta aqui essa circunferência. E aí você vai esticar toda essa circunferência, vai ficar reta, em vez de ficar aí nesse formato circular. Isso daí é o perímetro dela, tá? Você quer saber qual é o comprimento dessa circunferência? Chama os dois franceses. Chama o 2 πr. Olha lá, chama os dois franceses. Ok? Você lembra o que é esse π, pessoal? A gente tinha falado em ângulos, né, sobre ele, mas só para te lembrar um pouquinho, isso foi calculado pelo filósofo e matemático grego Arquimedes, ok?
A razão entre o comprimento dessa circunferência e o diâmetro sempre dá esse número π, que é aproximadamente 3,14. Alguns exercícios pedem para você arredondar para 3, mas no geral ele é 3,14 e aí vai. Nunca acaba esse número, é uma dízima não periódica, tá? Mas a gente costuma arredondar de uma dessas formas, normalmente 3,14. Então, para você saber o comprimento, você faz 2 vezes esse π, né, que é essa razão que a gente acabou de falar, vezes o raio. Aí você vai ter o comprimento da sua circunferência, tá bom? Então, vemos aqui, por exemplo, ó, determine o comprimento de uma circunferência de raio de 25 centímetros. Então, eu venho aqui, né, já tenho ali o modelinho em cima, 2 vezes, digamos que o π aí vai ser 3,14, tá bom? Vezes esse raio, que é 25. Aí você vai ter aqui o comprimento. Vamos usar a nossa calculadora esperta para não ter que ficar fazendo muito esforço para calcular, né? 2 vezes 3,14, 6,28. Vezes 25. Aí você tem 157 centímetros de comprimento, ok? Que é o que apareceu aqui. Bom, o círculo, como eu falei, é toda essa área aqui. Também não gosto quando os professores de matemática falam assim, é essa área aqui com infinitos pontinhos aqui. Infinito é infinito, pessoal, não acaba nunca, mas aqui você claramente tem, né, uma quantidade que uma hora acaba, senão isso aqui estava indo pelo universo afora, é infinito, né? Então, sim, tem inúmeros pontinhos. Aí sim, em números fica melhor, porque são muitos, realmente. E é essa área interna aqui da circunferência que a gente chama de círculo. Tá? Os elementos são os mesmos, raio, né, diâmetro, que são os dois raios juntos, e a corda. Tá bom? Não tem realmente muito mistério. Agora, pessoal, uma coisa que o círculo tem, que a circunferência não tem, é a área, né? A área do círculo, né? Então, a área do círculo, perdão, ela é dada por área, né, igual ao π, que a gente já explicou lá em cima, vezes r ao quadrado, o raio ao quadrado. Ok? Nesse caso aqui, por exemplo, um exemplinho, um círculo possui raio igual a 5 centímetros, né? Determine sua área. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, área igual a π vezes r ao quadrado, 3,14 vezes 5 elevado ao quadrado, que vai dar 78,5 centímetros quadrados, ok? Muito importante também, a gente tem uma relação muito importante, que é aqui essa fatia, aqui, que é o nosso segmento angular, tá bom? Você tem aqui, basicamente, a partir do centro desse círculo, você tem o raio aqui, né? O raio também aqui. Esse ângulo alfa, ele é formado, então, pela razão entre o lado, né, que é esse trecho aqui que você percorre na circunferência, dividido pelo raio. Fazendo isso, você acha o seu ângulo dentro da circunferência, tá bom? Vamos, então, agora a alguns ângulos. Já que a gente falou de ângulo, a gente vai trabalhar alguns ângulos na circunferência, tá bom? Então, vamos começar com o ângulo central e o ângulo inscrito, né? Dá uma olhada aqui nessa circunferência aqui, né? Eu tenho, né, isso daqui, ou seja, aqui eu tenho um pontinho A, da onde vai sair um ângulo, né? E eu tenho um outro ponto B no centro da circunferência que vai me dar um ângulo beta. Então, eu tenho aqui o ângulo alfa, né? E repare, eu tenho o ângulo beta. A relação que eu tenho aqui, pessoal, é que esse beta, ele vai enxergar tudo isso aqui, ó. Todo esse trecho aqui da circunferência, tá bom? Já o que esse alfa enxerga aqui é a metade do que o beta enxerga. Então, digamos que aqui o beta está enxergando, sei lá, 70 graus, tá bom? Então, o meu alfa aqui é 35. Tá bom?
Outra propriedade, triângulo inscrito na circunferência. Né? Dá uma olhada aqui, deixa eu passar tudo para outra página, que aí vai ficar mais fácil para você enxergar. Vamos ver aqui. Vamos lá. Se não ficar dividido, né? Fica uma coisa meio complicada. Vamos acionar a caneta aqui de novo. E é isso aí. Bom, então, triângulo inscrito na circunferência. Lembra? Inscrito dentro da circunferência, ok? Você tem, então, ó, uma situação muito parecida com a de cima. Esse ponto aqui, ó, que vai enxergar esse ângulo que eu estou passando aqui o mouse, o que acontece? Ele está apontando para tudo isso daqui, certo? Se isso aqui é um ângulo raso, concorda? Então, o que acontece? Esse ângulo aqui, ele é a metade disso que ele está vendo aqui. Então, esse ângulo, eu posso dizer que é um ângulo de... Ficou um quadrado horrível, deixa eu fazer de novo. Né? Porque senão não tem condições, né? Vamos fazer um quadradinho, um pouquinho mais bonito. Aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, ok? Bom, consequentemente, pessoal, o que eu tenho aqui, ó, é uma bissetriz. Perdão, é uma mediana. É uma mediana. É o segmento que sai daqui e vai até a metade dessa reta, ok? Então, ó, metade. Eu tenho separado aqui um raio e tenho um raio, certo? Bom, aí o que acontece? Se eu tenho um raio aqui e um raio aqui também, eu tenho um triângulo isósceles, certo? Então, esse lado é igual a esse. Consequentemente, esse meu ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa aqui, que é a metade desse de 90, 45. Ok? Da mesma forma que eu tenho também um isósceles, né? Porque eu tenho raio aqui e raio aqui, então aqui eu tenho um beta, né? E aqui eu tenho um beta também, tá bom? Muito importante isso, né? Essa mediana, ela divide, né, essa figura aqui em dois triângulos isósceles, tá bom? E o alfa mais o beta, esse aqui mais esse aqui, vai dar 90 graus, que é o mesmo que eu enxergo aqui, porque aqui eu também tenho um alfa e um beta devido a ser triângulos isósceles, ok? Polígonos inscritíveis, um quadrilátero. O que você tem que saber aqui, pessoal? O quadrilátero inscrito na circunferência, ele tem algumas propriedades particulares, tá bom? Quais são as propriedades particulares no caso? Esse ângulo e esse daqui são iguais a esse aqui mais esse aqui. E lembra que tem que dar 180 desse lado e 180 desse, porque o total, né, aqui dentro do quadrilátero é 360 graus. Então, o ângulo alfa mais o ângulo gama é a mesma coisa que o ângulo beta mais o ângulo... Aqui eu não sei qual que é essa letra, esqueci. Enfim, essa letrinha grega aqui, tá bom? Muito bem. Quadrilátero circunscrito a uma circunferência. Então, eu tenho aqui... Bom, aí é o circunscrito, tá bom? É um quadrilátero circunscrito. Então, qual é a minha propriedade? O AB mais o CD aqui embaixo é a mesma coisa que o BC mais o AD. Tudo bem? Não tem muito segredo, né, pessoal? Isso aí é até tranquilo da gente associar, né? Nós temos aqui também essa outra propriedade. Deixa eu também passar tudo para outra página para ficar mais fácil da gente poder visualizar ali. Isso, muito bem. Então, o que acontece? Ó, aqui eu tenho segmento de reta tangente. Por que eu tenho isso, pessoal? Porque eu tenho aqui, na verdade, porque é tangente? Porque ele vai fazer... Esse aqui é o único ponto de contato que essa reta tem com a circunferência. E aqui também é o único ponto de contato entre essa reta e a circunferência. Quais são as propriedades aqui que eu tenho, né? Esse aqui é um ponto externo à circunferência, né? E retas tangentes, né? Então, nós temos que o AOP, esse triângulo que forma aqui, ó, AOP,
é a mesma coisa que o triângulo BOP. Eles vão ser congruentes, tudo bem? E da mesma forma, esse segmento AP é igual também ao meu segmento BP, tá bom? Tranquilo também, né? O raio aqui você vê que é o mesmo, né? Vamos então. Potência de ponto. Olha que coisa bacana isso daqui, ó. Você tem aqui, ó, duas cordas que se cruzam, tá bom? Quando você tem essa situação, você vai ter aqui ângulos opostos pelo vértice, né? Vou falar um pouquinho deles daqui a pouco, mas o mais importante de você saber é que esse segmento AP vezes o segmento BP é a mesma coisa que o segmento CP vezes o segmento DP, ok? Essa já é uma propriedade muito bacana de você memorizar. E o ângulo aqui é o seguinte, para você saber o valor, é só nessa situação, tá, pessoal? Essa situação aqui não cabe exatamente aquela ideia do ângulo oposto pelo vértice dando a mesma coisa. Aqui a gente tem um caso um pouco excepcional. Para você saber quanto é esse alfa de verdade aqui, você tem que fazer o AC, isso aqui, ó, AC, mais o BD dividido por 2, ou seja, a média aritmética de AC mais BD, ok? Aí você acha o ângulo real alfa aqui, ok? Aqui, da mesma maneira, é um pouquinho diferente, ó. Repare que aqui você tem cordas se cruzando dentro da circunferência. Aqui você tem um ponto externo e você vai traçar aqui uma secante, né, que é uma reta que começa fora e entra na circunferência, e outra reta que começa fora e entra na circunferência. Você tem um ângulozinho alfa aqui, ok? Mas a propriedade interessante de você saber aqui é que, da mesma forma, você tem também AB vezes AP é igual a CD vezes CP, ok? E para você achar esse ângulo alfa aqui, você vai fazer não a média aritmética como lá de cima, quando eram cordas que se cruzavam. Você vai fazer o AC, esse comprimento aqui na circunferência, menos o BC dividido por 2. Aí você acha esse ângulo externo aqui. Tudo bem? Né? Não tem muito mistério. E aqui, no caso, você pode também fazer o seguinte, né? Você pode dizer que aqui eu vou para o outro. Deixa eu passar aqui para eu também não me confundir. Vou pular aqui a linha, porque senão daqui a pouco eu estou falando bobagem já. Deixa eu apagar aqui as bolinhas. Muito bem. Agora aqui eu tenho uma situação muito parecida com a anterior, mas é diferente. Ok? O que eu tenho aqui de diferente? Eu tenho que essa relação aqui, PT, ou seja, eu começo aqui fora, né, nesse ponto externo, e vou até a tangente alcançar aqui esse ponto T, né, que tem um raio aqui para o ponto O. Então, a minha propriedade diz o seguinte, que PT ao quadrado, esse segmento aqui ao quadrado, é a mesma coisa que PA vezes PB. Ok? Não tem muito segredo, é mais uma questão realmente de decorar, porque a gente acaba precisando dessas propriedades mais cedo ou mais tarde, tá? Área da coroa circular. O que é a área da coroa circular? Basicamente, você tem aqui um círculo, ok? Você vai pegar esse círculozinho aqui, pequenininho, você vai tirar como se tivesse como se ele fosse uma tampinha de uma panela aqui, né? Você tira e aí você vai ficar só com essa coroa circular aqui, que é esse trecho em azul claro. Tá bom? Eu coloquei aqui a fórmula para isso, é uma fórmula já mais facilitada, mas eu vou confessar para vocês que eu gosto da fórmula sem usar aqui o elemento comum e multiplicando e tal. Eu gosto mais de trabalhar com essa aqui. Você pode usar a que você quiser, tá bom? Então, a que eu gosto mais é a área igual ao PRzão ao quadrado, que é esse raio maior aqui, que é o R1, né? Então, você faz πr ao quadrado, πr1 ao quadrado, menos, aí você tira, né? Que você vai tirar essa tampinha aqui, menos πr2 ao quadrado. Aí você está tirando a tampinha, você vai ficar só
com essa coroa circular, que é o trecho azul claro, ok? O que mais que você tem? Você tem a área do setor circular, ou segmento circular, que é isso aqui. Eu acho que eu falei bobagem lá em cima, né? Eu falei setor angular, perdão, pessoal. Setor circular, ok? Ou segmento circular. Ou segmento não, perdão. Uma coisa é o setor circular, que é isso aqui, então vamos arrumar. Setor circular, tá? É o ângulo aqui, é essa área desse ângulo, tá bom? E o segmento circular a gente ainda vai falar. Então, a área do setor circular, como é que você faz? Você tem essa fórmula aqui mais também arranjadinha e tal. Eu prefiro essa daqui, que é o ângulo alfa, que você está vendo aqui. Digamos que é 60 graus, tá? 60 graus dividido pelo 360, né, que é a circunferência toda, vezes πr ao quadrado. Aí você vai achar a área desse setor circular. Tudo bem? Então, aqui no caso, se fosse 60, ficaria 1/6, né? 1/6 πr ao quadrado. Aí, se você quiser, transforma lá o π em 3,14. O raio no exercício tem que te dar, ou você tem que descobrir, e aí você acha essa área. Tá bom? E, por fim, a área do segmento circular. O que é isso, pessoal? Esse segmento circular aqui, segmento circular, perdão, é essa área azul clara aqui, né? Eu falo que é a borda da pizza, né? Então você tem aqui, basicamente, repara, é como se fosse isso aqui, né? É como se fosse o setor circular, né? Você tem aqui o ângulo, menos esse triângulo aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai usar a mesma forma do setor circular, a alfa sobre 360 vezes πr ao quadrado, né? Para que você vai fazer isso? Para achar toda a área aqui. E aí você vai fazer menos isso daqui, essa área desse triângulo. Pessoal, é o seguinte, a área do triângulo, você tem lá base vezes altura dividido por 2. O problema é que quase nunca vem essa altura. Então, se você não tiver ou não tiver como achar, ela é boa, mas não serve. Tá? Então, tem a outra fórmula da área do triângulo, que é ABC, deixa eu escrever aqui, é AB. Opa, deixa eu diminuir aqui, que está muito grosso esse negócio. Deixa eu apagar aqui. Opa, peraí, vamos voltar. Opa, vamos voltar aqui. Para baixo. Desculpa, pessoal, falha técnica. Falha técnica de novo, né? Não sei o que está acontecendo aqui. Ah, tá bom, agora eu consegui. Então, ó, a área do segmento circular, né, é toda essa área aqui do setor circular menos a área desse triângulo. Como eu disse, base vezes altura dividido por 2 não serve muitas vezes. Então, nesse caso, você vai usar aquela outra fórmula para a área do triângulo, que é lado A, né, lado B, vezes o seno de alfa dividido por 2. Lembra dessa fórmula? Se não lembra, dá uma assistida lá na aula de triângulos que vai dar certo. Aí você vai lembrar, tá bom? Aqui no caso, os dois lados do triângulo são o próprio raio. Então você faz a área total aí do segmento circular. É a área do setor circular menos raio ao quadrado, né, que é o AB aqui desse triângulo, que o raio é igual para os dois lados, então raio ao quadrado, vezes seno de alfa dividido por 2. Aí você pode mesclar desse jeito aqui. Eu não gosto. Eu tenho dificuldade para decorar isso aqui, dá mais trabalho para eu acabar juntando isso aqui também. Então eu prefiro usar separado, mas você fica à vontade para você fazer aí qual você prefere, tá bom? Agora a gente tem aqui alguns exercícios, né? Vamos fazê-lo para a gente tentar pegar o jeito, né? Eu não vou fazer muitos, né? Vou fazer alguns. E é sempre bom lembrar que quanto mais exercícios você faz, melhor você desenvolve o tema, tá bom? Então vamos lá. Uma pizza de raio 20 centímetros foi cortada em 8 pedaços idênticos, ou seja, cada fatia tem um ângulo de 45 graus. Quanto mede a área de uma fatia dessa pizza? Então, pessoal, tem aqui, né? Imagina a pizza aqui, né? Mais ou menos assim, né? Eu tenho um raio, né? O raio de 20 centímetros. 20 centímetros, né? Quanto mede a área? Bom, aí é fácil, né, pessoal? É a gente pegar a área total, né? E fazermos a divisão por 8. Né? A gente vai ter isso aí. Qual que é a fórmula da área? A área é igual... Opa, peraí, baguncei aqui um pouco. Vamos voltar.
para ficar mais bonito, né? Que senão fica meio complicado. A área é igual a πr ao quadrado, né? Então, eu venho aqui. Π, bom, pelo que eu estou vendo aqui já nas respostas, olha, ele está tudo trazendo com π. Então, eu não vou usar o 3,14, eu vou mantê-lo, tá? E o raio eu sei que é 20. 20 elevado ao quadrado é 400. Então, eu tenho 400 π centímetros ao quadrado. É a área total. Mas ele quer saber de só uma fatia, né? Então, eu venho aqui, são 8 fatias, certo? 400 dividido por 8, 50. Né? Então, a área da fatia é 50 centímetros quadrados. É a nossa última alternativa aqui. Tá bom? Observe a imagem abaixo. Qual o perímetro do quadrilátero AROS? Né? Vamos lá, então. A gente tem aqui... deixa eu só responder aqui para o meu chefe, que ele está me chamando. Dá um ok para ele. Ok. Acho que nunca aconteceu isso, né? Mas tudo bem, daqui a pouco eu vejo lá o que ele está me passando. Observe a imagem abaixo. X mais 18, 2x menos 22 e x. Muito bem. Aqui, lembra, pessoal, eu tenho triângulos iguais. Lembra as propriedades lá em cima que a gente viu? Então, basicamente, eu posso dizer que x mais 18, que eu preciso achar esse x, né? O x mais 18 é a mesma coisa que o 2x menos 22. Então, menos 2x vai passar para cá como menos, né? Menos 2x mais x, menos x. 22, menos 22, melhor dizendo, vai passar o menos 18 para lá. Se fosse 22 mais 20, seria 42, mas é 18, então eu tenho aqui 40, menos 40. Né? Multiplico por menos 1, x igual a 40. Ok. Então, eu já sei que eu tenho aqui 40, né? Eu tenho 40, 40, né? Mas vamos somar tudo, então, vai. X mais x mais 18 mais 2x menos 22. Né? Então, tem aqui 40 vezes 3, eu tenho aqui 120, esses x aí, né? Mais 18, mais 2 vezes x, 2 vezes 40, 80, menos 22. Vamos fazer na calculadora para a gente ganhar um tempo? Até porque meu chefe vai me dar bronca daqui a pouco. 120 mais 18, mais 80... né? Menos 22. Isso aí vai me dar 196. Aqui, deixa eu fechar a calculadora. 196, que é a alternativa 1. Ok? 196. Vamos lá. Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área, há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram sobre rodas em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre move-se com velocidade constante. Olha aqui, ó. Então eu tenho a base... né? E eu tenho as torres que vão se afastando. Ele diz aqui, ó, um pivô de 3 torres, ó, tem essas 3 torres, será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre as torres consecutivas, bem como da base à torre 1, são iguais a 50, ou seja, da base para 1 eu tenho 50, aqui eu tenho 50 e aqui eu tenho 50. Né? O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Tá? Então, o pivô ele vai efetuar uma volta completa em 25 horas. Só que aqui, nas sequências, aqui a cada 50 metros, você concorda comigo que eu vou ter uma velocidade diferente, né, para completar essas 25 horas, certo?
Então, use 3 como aproximação para π, viu? Ele pediu para o 3, para usar o 3. Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser em metro por hora de... Ou seja, eu tenho que saber qual é a velocidade de cada torre aqui para que todas façam esse percurso, essa volta completa em 25 horas. Tá bom? Então, eu tenho, pessoal, que primeiro saber qual é o comprimento aqui, que cada um vai percorrer, certo? Em cada ponto aí. Vamos ver o comprimento ali, o primeiro, da base ao T1. Né? Nós sabemos que da base para o T1, nós temos ali, como que é o comprimento mesmo? É 2πr, lembra? Então, o comprimento ele vai ser igual a 2, o π ele está me dando que é 3, e o raio eu sei que é 50. Né? Fazendo a continha aqui, 50 vezes 3, 150. 150 vezes 2, 300. Esse é o meu comprimento. Né? Pessoal, como no caso eu vou... eu já vou fazer o primeiro aqui, mas você vai ver que é proporcional, porque os outros aumentam 50, 50. Né? Então, basicamente, eu vou ter ali só que dobrar. Né? Então, vamos ver. A velocidade, se você lembrar lá das suas aulas de física, a velocidade média, né, que é a velocidade que ele vai atingir ali, né, ela é igual ao ΔS, lembra? Sobre o ΔT. Né? O ΔS, que é o S final menos o S inicial, o meu S final é 300, não é? Que é a distância toda, menos inicial, que é 0, começa do 0. Então, é 300 dividido pelo tempo, que são 25 horas. Aqui, cuidado, tá? Ele fala aqui, ó, a velocidade das torres devem ser em metro por hora. Então, eu não preciso converter nada, porque se fosse metro por segundo, eu teria que converter essas horas aqui. Tá bom? 300 dividido por 25, vamos ver aqui, só para não errar a continha, né? 300 dividido por 25 vai me dar 12. 12 o quê? Metros por hora. Ok? Pessoal, já de cara aqui, ó, todas essas estão fora. Tem que ser a outra. Porque se eu pegar a outra, por exemplo, aí eu vou colocar aqui 2 vezes 3 vezes 100. 2 vezes 3 vezes 150. Então, eu vou achar sempre o dobro disso aqui. A velocidade vai ter que ser dobrada, porque o comprimento é dobrado. Então, vai ser 12, 24 e 36. Essa é a nossa resposta correta. Exercíciozinho bacana. Vamos lá. Ó. Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas. Tá? Então, essas aqui, ó, aqui eu tenho ó, área de cobertura antena 2 e antena 1, são as antigas, que vão ser substituídas. Elas têm um raio de 2 km. Ok? Só que elas vão ser substituídas por uma mais potente, que tem esse alcance aqui, ó, que está tracejado aí meio na área cinza. Né? Eu sei aqui, ó, o ponto 0 indica a posição da nova antena, que é aqui, né? Ponto O, né? Na verdade. E sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. Ele já deu, foi bonzinho, deu o desenho aqui certinho, né? Aí a pergunta, com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Então, eu tenho que saber qual é a diferença de cobertura, ou seja, de área, né, da antena nova para as 2 anteninhas antigas aqui, que, coitadinha, só conseguiam fazer isso daí. Então, vamos calcular primeiro, a gente tem que calcular a área das menores. Né? Vou pôr aqui, a área da menor. Elas são iguais, né? Então vou ter que fazer só uma vez. Como que era lá? Π r ao quadrado. Né? A área da menor é igual a... Deixa eu ver aqui a resposta. Está tudo em π, então eu não posso converter, não posso passar esse π para 3,14 ou 3, por exemplo. Então, vou manter. O raio, ele já falou que...
Deixa eu ver aqui qual que é o raio. As áreas, a cobertura das antenas sendo substituídas são círculos de raio 2 km, ou seja, a área é de 2 km. 2 elevado ao quadrado é 4π. Né? Então, como eu tenho duas antenas, eu tenho que a área menor total é igual a 8π. Isso é o que cobria as duas antenas antigas. Agora vamos ver a antena nova. Né? A antena nova, como que é que eu vou saber qual é a área dela? Ora, o raio das pequenininhas não era aqui a metade? Ó? Então, o raio da cobertura maior vai ser o dobro. Vai ser 4. Né? Então, eu venho aqui, vou colocar aqui, área maior é igual π, não vou converter, né? R, eu sei que o meu raio lá da nova antena é 4 km, então 4 elevado ao quadrado, 16π. Então, eu tenho uma diferença de 8π entre os dois modelos. Qual que é a alternativa correta? Opa, perdão. A alternativa correta é essa aqui. Ok? Muito bom. 8π alguma coisa, né? 8π quilômetros, né? Quilômetros quadrados, desculpa. Muito bom, agora vamos para esse próximo exercício que diz: qual é a área... Opa, aqui está escrito errado, né? Qual é a área de um segmento circular de uma circunferência que possui raio 6 centímetros, sendo que o ângulo do setor circular correspondente é 30 graus? Então vamos lá. Ó. Vou fazer aqui uma circunferência, tá? Ok. Eu tenho aqui um raio de 6 centímetros, né? Esse raio ele vai para cá também, certo? Aqui eu tenho o meu ângulo alfa. E aqui eu vou ter a borda da pizza. É isso que ele quer saber aqui, o segmento circular, que é o meu setor circular sem esse triângulo aqui, né? Que não dá para ver que o meu desenho está muito feio, né? Mas basicamente é isso daí, tá bom? É só esse trechinho aqui. Então a fórmula, aqui você vai pegar, aqui é alfa, que ele já deu, né? Que é 30, dividido por 360, vezes πr ao quadrado, menos, aí eu tenho que fazer a fórmula da área do triângulozinho ali que eu corto, né? Que nem parece triângulo aqui, mas imagina que é reto isso aqui, tá, pessoal? Aí daria um triângulo, né? E isso daí é o quê? É raio ao quadrado, né? Raio ao quadrado, que é AB seno alfa, lembra? Lá na fórmula do triângulo, AB seno alfa dividido por 2. Então, como os meus lados são iguais, porque são raio, né? Então, raio ao quadrado, né? Vezes seno do ângulo alfa dividido por 2. Aí aqui, pessoal, o negócio vira conta pura, mas é uma conta que dá um trabalhinho, né? Com a qual a gente tem que assim, ir com muito cuidado, muito carinho para não errar. Então vamos lá, 30, ele já me deu aqui que o ângulo, né, do setor circular é 30 graus, né? Então 30 dividido por 360, vezes... Bom, aqui nas respostas, olha, está tudo deixando com π, então eu não vou passar para 3,14 nem nada assim, eu vou mantê-lo. Né? Vezes o r ao quadrado. Eu sei que o meu raio, ele falou lá que é 6 centímetros. Então, vai ser 6 elevado ao quadrado é 36π. Né? Menos raio ao quadrado, novamente o raio é 6, né? Raio ao quadrado 36, vezes seno do alfa. Esse aqui você tem que saber, tá? A gente vai falar daqui a algumas aulas sobre os ângulos notáveis, e aí você vai ver que esse é um dos notáveis, tá? Mas aqui no caso é meio, tá? Meio, tudo isso dividido por 2. Como eu disse, vamos com muita calma, tá bom? Vamos simplificar primeiro ali. Dá para simplificar tudo por 30, quer ver? Então eu vou deixar 1 sobre 12 aqui. 1 sobre 12 vezes 36π
menos. Aí aqui eu posso passar esse 2 aqui, que tá, imagina que tem um 1zinho aqui, né? Não está mostrando, mas tem. Então eu passo essa fração que está dividindo, multiplicando, invertida lá em cima. Então vai ficar menos 36 vezes meio, que já está lá do lado, né? E esse aqui passa multiplicando invertido também, vezes meio. Ok? Aí nós vamos ter 36π sobre 12, né, que dá para, no caso, simplificar, vai ficar 3π, na verdade, né, menos 36 vezes 1 vezes 1, 36, sobre 4. 36 sobre 4, que também dá para simplificar. Né? Vai dar 1 aqui e vai dar 9 aqui. Então, o meu resultado final é 3π menos 9. Vamos ver se tem lá? É a primeira, ó, 3π menos 9 centímetros quadrados, tá, pessoal? Cuidado aí. Né? Eu não coloquei, mas é centímetros ao quadrado, porque a gente está falando de área. Tá bom? Vamos aí à última agora. Ó. Caminhando 100 metros pelo contorno de uma praça circular, vamos desenhar aqui uma pracinha circular. Praça circular. Tá? Uma pessoa descreve um arco de 144 graus. Tá? Então, imagina, né, essa pessoa está aqui, digamos, ó, ela foi, andou. E isso aí deu esse ângulo aqui, que é o arco aí que ele está falando, que é 144 graus. Ok? Bom, e sabemos que isso daqui corresponde a 100 metros. Né? Essa distância que a pessoa caminhou, 100 metros. Desse modo, olha o que ele quer saber. É correto afirmar que a medida em metros do raio da circunferência da praça é. Então, ele quer o raio. Ok? Pessoal, tem várias formas de fazer isso aqui. Eu vou mostrar aqui a que foi mais fácil para eu fazer. Tá bom? A gente vai fazer primeiro uma regrinha de 3 simples. Se ele andou em 144 graus, ele caminhou 100 metros, né? Quanto em 360 graus, que é a circunferência toda, a praça toda, quanto que ele vai ter andado? Né? Faço ali multiplicação em cruz, 144x igual a 36.000, né? Só agrego lá os zerozinhos, né? Vamos fazer na calculadora? Opa, vamos fazer na calculadora aqui para a gente não perder muito tempo. 36.000 dividido por 144. Ok, vai me dar 250 metros. Então, eu sei que para percorrer toda a praça, eu vou ter que andar 250 metros. Aqui, pessoal, eu já tenho como usar essa formulazinha aqui, ó, que vai me permitir descobrir o raio. Por quê? E pode ver que a resposta tudo está saindo com π. Então, eu não vou usar 3,14 nem nada. Então, perdão, deixa eu apagar aqui. Eu estava fazendo besteira. Eu já sei, então, né, que eu uso aí, no caso, 250 é o meu comprimento. 250 vai ser igual a 2π vezes o raio que eu não sei, né? Porque eu quero saber o raio, pessoal, tá? Então, eu já tenho o comprimento total aqui e já tenho em 2π, que é o comprimento total da circunferência, ok? Então, eu venho aqui, basicamente, o que eu posso fazer? Deixa eu jogar aqui para eu não gosto muito de, de ficar do lado direito para o esquerdo. É mania minha, tá, pessoal? Então, eu isolo o R, jogo aqui o 2π dividindo, né? Posso simplificar, vai me dar 125 sobre π. Quantos? Qual a unidade? Metros, ok? Que é essa minha alternativa 3 aqui, 125 sobre π.
Ok, pessoal, espero que você tenha gostado dos exercícios, da explicação, espero que tenha entendido, né? E é isso aí, nos vemos na próxima aula, tá? Um abraço e até lá.